Eu vou deixar essa tela aqui de lado, para a gente poder visualizar o quadro nosso aqui. Hoje a gente vai começar cruzeiro à parte, né? De futebol à parte. Hoje a gente vai começar... é verdade, o que o Carlos falou aí no chat aí. Mas ainda dá tempo, né? Tá só no início do campeonato, vai melhorar. Diogo Vitor chegando. No lugar do 7, Ayrton. E vem CRB outra vez, o Eric chamou na dança, limpou, vai bater pro gol. Atenção, bateu pro gol. Ah, tomar banho, velho. Pelo amor de Deus! Quem que aguenta isso, gente? Ah, tá de sacanagem, velho. Não, desculpa aí, mano. Gol do CRB, Thiago Valor. Jean Patrick, camisa número 20. O Google Meet deu uma mudada, né? Para vocês verem como é que tá. Aqui dá para vocês... por exemplo, a apresentação agora fica aparecendo aqui, né? Eu posso deixar ela grande ou posso deixar ela pequena, né? E ver todo mundo aqui junto. Antes não via o que a gente estava apresentando, nós só ficava assim, você está apresentando, né? Então agora fica aparecendo o que está apresentando. Os botões mudaram, deu uma melhorada boa na interface. Ficou interessante. Podemos começar? Bora, né? Quanto mais cedo a gente começa, mais cedo a gente termina, né, William? Epa, quando dá 11 horas, as lombrigas ficam aqui numa briga. Exatamente. Hora que aproxima de meio-dia, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade o que a gente estava falando a respeito na sessão 11.5. Opa, amarelo não, né? 11.5. A gente estava falando a respeito de algumas aplicações em integral dupla. Bruna chegando. Então, o que acontece? Essas aplicações a gente viu na aula passada a respeito de densidade e massa, né? Hoje a gente vai falar a respeito de outras aplicações também. Então, a gente vai começar a falar de simetria. Por quê? A simetria, ela nos ajuda bastante para poder poupar contas. Então, dependendo da minha região de integração D, é interessante que você olhe a geometria dessa região de integração. Vocês lembram da propriedade que a gente poderia, quando a gente fazia o integral sobre D de uma função, a gente poderia quebrar isso aqui em algumas regiões, né? De forma que esse D1, D2, você podia fazer uma quantidade finita disso aqui, né? Integral sobre D3, de forma que a fronteira D1, D2, D3 tenha apenas uma fronteira em comum, de forma que o D aqui seja a união disjunta, né? Dessas regiões D1, D2, D3. E por que eu falo isso? Por que isso é importante? Porque dependendo do formato da região, então a gente vai começar a falar a respeito de simetria aqui, ó. Então, o primeiro caso que a gente vai pegar vai ser esse, tá vendo? Para você economizar tempo na sua conta mesmo. Então, se você tem uma região do tipo D, tá vendo? Essa região do tipo D, ela é delimitada por uma curva aqui que depende, o X, ele depende de Y, e aqui desse lado aqui, a outra curva aqui, depende também, o X depende de Y. Então, Orlando chegando. Então, como tem simetria em relação ao eixo do Y, então o que você poderia pensar? Bom, se a função que você está integrando, ela for ímpar na variável x, se ela for ímpar na variável x, o que significa uma função ser ímpar? Significa, lá no curso de cálculo 1, vocês aprenderam isso, né? Uma função é ímpar se vale isso, né? E uma função par se vale isso aqui, né? Ou seja, nesse caso aqui é par, nesse caso aqui é ímpar. Então, tá vendo que ela é ímpar na variável x, tá vendo? Porque o x está aqui, o sinal de menos veio aqui para fora, o y ficou quietinho, né? Não mexeu no y, na variável y. Então, se ela for ímpar na variável x e ela tiver uma simetria em relação ao eixo do y, que é esse caso aqui, ó, então a integral ela vai dar zero. Porque, vocês lembram lá do curso de cálculo 1, quando você tinha uma integral de uma função f de x, dx, num intervalo simétrico, e essa função aqui ela era ímpar, né? Imagina a função identidade aqui, ó, variando de A de menos A até A.
uma função ímpar, y igual a x. Essa integral aqui, com certeza, dava zero, porque essa área aqui abaixo, essa área aqui, era igual a essa área aqui, e essa integral anulava. Então, o mesmo conceito, a gente vai utilizar isso aqui. Então, eu tenho duas curvas que delimitam essa região. Ô, gente, eu não tenho o costume de ler o texto na íntegra. Então, eu espero que vocês já tenham lido o texto. O que eu faço aqui na aula, eu explico os detalhes, o que eu acho mais importante do PDF. Então, raramente eu leio o texto na íntegra. Então, o objetivo aqui na aula é explicar para vocês o texto, e não necessariamente ler o texto. Então, não sei se isso incomoda, mas é a maneira que eu acho mais produtiva de poder levar mais informação que não está contida no PDF que vocês podem estar lendo. Então, eu tento dar para vocês a explicação do que está escrito, e não necessariamente ler o que eu acredito que vocês já tenham feito. Então, aqui, ó, essa observação é exatamente o que eu tinha comentado para vocês, com esse exemplo aí, chegando. Então, Ramsés chegando, nesse início de aula a gente fica paralisando toda hora, né? Porque toda hora chega alguém, né? Então, aqui, ó, é o fato que a gente aprendeu lá no curso de cálculo 1. Deu? Aqui. Se a minha função g, Ramsés aparecendo ali, beleza? Então, se minha função g ela é ímpar, então, com certeza, essa integral é zero. Agora, como é que a gente usa o teorema de Fubini aqui para esse nosso contexto? Porque eu tenho uma integral dupla, eu tenho duas variáveis. Então, fica dessa maneira aqui, ó. Por que a integral realmente dá zero? Porque aqui você vai utilizar o teorema de Fubini, tá vendo? Ó? Então, você tem a integral sobre a região. Aqui, o y, que é a integral de fora, varia de c até d. O x, que é a integral de dentro, varia dessa função até essa função. Só que essa função aqui, ela é ímpar, tá vendo? Como ela é ímpar na variável x, então essa integral de dentro aqui dá zero. E a integral de zero vale zero. Então, ficou claro porque que quando você tiver simetria em relação ao eixo do y, e a função for ímpar na variável x, ok? O nome é trocado mesmo. A integral vai dar zero? Ficou claro o exemplo? Ficou? Gilmar deu um joinha ali. Dernivaldo falou sim. O Vitor também. Está escrito Vetro, mas eu acho que não é Vetro, né? Marcos também falou sim. Ivan chegando. Pegou o bonde andando? Vamos subir aí, Ramsés. Pega na alça, assim, ó. Vai correndo atrás, pega na alça e sobe no bonde. A gente está começando a falar a respeito de simetria e integração. E aí, o primeiro exemplo que a gente viu foi esse aqui, ó. Só voltar para você. Se a gente tiver uma região desse tipo aqui, ó, tiver simetria em relação ao eixo y e a função f de xy for ímpar na variável x, então a integral é nula. A integral dupla vale zero. Agora, outro caso. Se agora a simetria ela for em relação ao eixo do x, agora a simetria vai ser em relação ao eixo do x, tá vendo? Agora eu tenho uma função aqui que depende de x, tá vendo? O y aqui depende de x, o y esqueceu de trocar a conta, beleza. Então agora a simetria ela acontece em torno do eixo x, tá vendo? E agora eu preciso que a minha função ela seja ímpar na variável y. Tá vendo que é o contrário? Se a simetria for em relação ao eixo x, a função tem que ser ímpar em relação a outra variável, que é o x. Por que isso acontece? Porque quando você for fazer a conta, essa mesma conta que a gente fez aqui em cima, olha o que acontece. Quando você usa o teorema de Fubini, tá vendo? Quem vai ficar de dentro agora vai ser a variável y, tá vendo? Então, essa função aqui ela tem que ser ímpar na variável y, para ela poder zerar a integral de dentro. E a integral de fora, o x, ela varia de a até b normalmente, tá vendo? Então, dá integral de zero. Então, a gente vai ter sempre zero nesse tipo de integral. Na aula de hoje, a gente vai falar a respeito de outras... Tem alguns exemplos que a gente vai utilizar essa propriedade, que a gente vai falando de momento de inércia, centro de massa, a gente vai ver como essa simetria ela funciona na prática. Agora, a próxima aplicação, vou falar do centro de massa. O que é o centro de massa?
Tecnicamente, para vocês entenderem fisicamente o que significa o centro de massa, seria aquele ponto. Imagine que você tem uma massa e você quer equilibrar. Se você quer equilibrar essa massa, então é interessante você encontrar uma coordenada x e uma coordenada y de forma que equilibre essa massa. Então, nesse caso aqui, a gente vai começar com uma coisa que tenha densidade, uma densidade qualquer, que a gente está chamando dessa função ρ aqui, ó. Essa lâmina, ela é plana. Depois a gente vai passar para o caso onde a gente vai ter alguma coisa que tem dimensão 3, quando estiver falando de integração tripla. Mas nesse caso aqui, ela é uma lâmina que ocupa uma região D, do tipo plana mesmo, e tem uma função densidade ρ. Então, o que acontece? A gente vai definir esse momento aqui, ó. Esse momento aqui é o mesmo momento lá da física. Seria o quê? Esse momento ele é definido como sendo a massa vezes a distância. Então, esse momento, a gente vai falar esse momento em relação a um determinado eixo. Logicamente, você poderia incrementar isso aqui e falar um momento em relação a uma determinada curva, por exemplo, né? Ou em relação a alguma outra coisa que não seja o eixo. Mas a ideia aqui é, por exemplo, o primeiro momento aqui dessa lâmina aqui, ó. Por que eu chamei em relação a x? Porque eu estou fazendo o primeiro momento em relação ao eixo x. Então, vocês concordam? A gente viu na aula passada que a massa, quando a gente somava tudo, né? Pegava cada pedacinho, fazia a subdivisão do subretângulo, cada um tem uma densidade, cada um tem uma área. Quando você multiplica, vocês lembram, né? Que a densidade era a massa dividida pela área. Então, quando a gente somava, quando você multiplica esse vezes esse, dá exatamente a massa, tá vendo? A massa é a densidade vezes a área. Então, isso aqui vezes a distância. Imagine que você tem aqui um ponto XY no plano. Qual que é a distância desse ponto XY? Imagine que a massa, o elemento de massa vai estar aqui nesse ponto. Qual que é a distância desse camarada aqui em relação ao eixo? Tá vendo? Eu quero a distância desse ponto em relação ao eixo. Vocês concordam que essa distância é Y? Sim, sim. Então, por isso que apareceu esse Y aqui, tá vendo? A distância em relação ao eixo é o Y. Depois, quando a gente estiver falando em relação ao eixo, vou mudar a cor aqui, quando a gente estiver falando em relação ao momento, em relação ao eixo Y, vai ser essa outra distância aqui, ó. E essa distância aqui vai ser o X, que vai ser a outra fórmula aqui de baixo, tá vendo? Então, em relação ao eixo Y, o momento, ele vai ser o quê? Em relação ao Y, vai ser a distância, que seria o X, vezes isso aqui é a massa, né? Da fórmula, lembra? A massa vezes a distância, tá vendo? A massa vezes a distância, a densidade vezes a área é a massa, então massa vezes a distância vai ser o momento. Aqui a distância e aqui a massa. Massa, distância. Então, quando soma tudo, eu tenho os dois momentos, um em relação ao eixo X e outro em relação ao eixo Y. Ficou claro as fórmulas do momento? Sim, sim. Beleza. Então, agora, aqui vai outra coisa da física, né? Ou seja, como é que a gente vai definir o centro de massa? Então, o centro de massa está relacionado com esse momento. E qual que é a fórmula que relaciona o centro de massa, que eu estou chamando de x barra, de coordenadas, né? X barra, y barra, com o momento. Então, a fórmula para a gente determinar a coordenada x do centro de massa vai ser o momento em relação a y, dividido pela massa, e a coordenada y do centro de massa vai ser o momento em relação a x. Observe que é trocado mesmo, tá vendo? Aqui é o momento em relação a y, aqui é o momento em relação a x. Mas quando vocês colocam na fórmula, observe que o que depende de x, na verdade, aqui é x também. Por quê? Porque o momento em relação a y, a distância até o eixo é x. E aqui também, em relação a y, a distância em relação ao eixo do y, que é o mx, também é y. Então, aqui... Ah, tá. Outra coisa, a gente sabe que essa massa aqui é a integral dupla da densidade que a gente viu na aula passada. Então, esse m que aparece aqui, ó, 1 sobre m, é exatamente essa fórmula aqui que deve estar aparecendo, deixa eu ver, na próxima página. Aqui tem um desenho que explica geometricamente do que eu estou falando, tá vendo? A massa é dado exatamente pela... A gente viu na aula passada, a integral dupla da densidade. Então, esse ponto aqui, as coordenadas dele, só lembrando, esse x barra seria o momento em relação a y sobre a massa,
e o y barra é o momento em relação a x sobre a massa. Então, são as fórmulas para poder determinar o centro de massa. Ficou claro como é que a gente determina o centro de massa para uma lâmina com densidade ρ de xy? Tranquilo. Beleza. Agora aqui algumas observações, só para a gente... essas observações, ela traz algumas coisas que acontecem com bastante frequência e que simplificam o nosso trabalho. Por quê? A primeira aqui fala o seguinte: se a densidade for uma função par na variável x, ou seja, tá vendo? Uma função par, ou seja, esse aqui é igual a esse, tá vendo? Função par, o y ficou quietinho. A gente sabe que o x é uma a identidade, né? Ou seja, é uma função ímpar. Então, a gente sabe que ímpar vezes par, por quê? Olha o x barra. O x barra não é exatamente o x vezes a densidade? Eu sei que o x é ímpar. Se essa aqui for par, a multiplicação de ímpar vezes par dá o quê? Concorda que dá ímpar? Sim. Então, logicamente, olha o que acontece aqui, ó, lembra lá a gente viu a questão da simetria? A gente acabou de ver a simetria? O que acontece? Se a função integrando for ímpar e ela tiver simetria em relação a quem? Ao eixo y, que foi o que a gente começou a aula de hoje, então significa que a integral dupla é zero. Então, isso significa que o centro de massa, a coordenada x dele vai estar exatamente sobre o eixo do y, né? Porque a coordenada x barra vai ser zero. Agora, o outro caso, se a simetria agora for em relação ao eixo do x, e novamente a função integrando, ela for agora par na variável y, como eu sei que y é ímpar, e se essa função aqui for par, então ímpar vezes par, o resultado dá ímpar, e ela for simétrica em relação ao eixo do x, então a gente viu também a segunda aplicação de simetria da aula de hoje, que essa integral ela é nula. Então significa que o y barra também zera. Então, se tiver simetria em relação ao eixo do x, então significa que o y barra, o centro de massa, vai estar sobre o eixo do x, ou sobre o eixo do y, nos dois casos aqui. Ficou claro essas duas observações? Sim, sim. Eu acho que vai ter um exemplo, inclusive, mais na frente, que vai falar a respeito disso aqui, a gente vai poder utilizar na prática, né? Uma aplicação que a gente vai fazer, uma conta, né? Propriamente dita. Essa observação aqui, acho que tem um exemplo aqui logo embaixo que vai falar a respeito disso. Essa observação 1.9 é o caso particular onde a sua lâmina ela tem densidade constante. O que significa isso? Significa que não tem nenhum ponto que pesa mais que o outro, digamos, né? Ou seja, a densidade para cada ponto da placa, ela é igual. Então, se ela é igual, observe que aqui a fórmula teria a densidade vezes x dividido pela densidade, não é? Mas só que como ele é constante, ele pode sair para fora da integral, então corta, né? É o mesmo K, então por isso que ele nem aparece na fórmula. Do mesmo jeito, aqui eu tenho a densidade, aqui eu tenho a densidade, como é constante, pode sair para fora da integral, vai cancelar, então por isso que ele nem aparece. Então as fórmulas ficam bastante reduzidas, fica desse jeito aqui, né? Para o caso onde a densidade é constante, ou seja, simplifica bastante a conta, né? O que a gente vai ver aqui no próximo exemplo, aqui no exemplo 1.10, a gente não vai ter densidade constante, a gente vai ver que vai precisar usar, inclusive, coordenadas polares para poder resolver. Professor, Oi, a figura para este 1.9 seria uma esfera? Uma esfera? Aqui eu estou falando de região plana. Essa lâmina minha, ela tem um formato de plano. Aí o que acontece? Imagina uma moeda de 25 centavos. Eu não sei se a moeda de 25 centavos ela vai ter densidade. Parece que tem, né? Parece que o centro de massa dela vai ser realmente o centro da moeda, né? Eu não sei, talvez a borda dela... Fiquei em dúvida agora. Pega uma... que parece que a borda da moeda... Não sei se eu tenho uma moeda aqui. Deixa eu ver no cofrinho do Davi aqui, para ver se tem moeda. Não sei se dá para vocês verem aí.
Parece que a de 50 centavos se assemelha a esse exemplo, William. Você pega uma moeda de 50 centavos, o que é a densidade constante? A densidade constante significa que cada ponto da moeda tem o mesmo peso. Ok, ok. Por enquanto, eu não estou mexendo com a esfera. Quando estiver falando de integração tripla, aí sim. É que eu entendi o centro de massa seria igual em qualquer lugar. Isso. Imagine se você tiver a moeda, aqui não tem, deixa eu ver, acho que aqui tem como fazer um ciclo. Formas de... Ó, imagina uma coisa dessa aqui. Uma coisa dessa aqui, eu acho que dá para você imaginar que seria bem aqui, né? O x barra e o y barra estaria bem no meio. Entendeu? Ok. Agora, como é que faz para poder tirar esse negócio aqui? Estou aprendendo a mexer no programa ainda. Agora vamos ver aqui essas outras observações aqui, ó. Se D ela tem simetria em relação ao eixo Y, então, nesse caso aqui, imagina a moeda, né? Nesse caso, a moeda ela tem simetria tanto em relação ao eixo X como em relação ao eixo Y, né? Então, com certeza que o centro de barra da moeda, o centro de barra vai ser a origem, né? Ou seja, vai ser 0, 0, se for nesse caso. Agora, imagine que é só a metade da moeda, só a parte de cima, que é o caso do exemplo que a gente vai ver aqui no 1.10. Então, com certeza, o centro de massa teria que estar sobre o eixo do Y, né? Porque se tem simetria em relação ao eixo do Y, e se a função for ímpar, na variável Y, então o que acontece? A gente viu que uma integral do x, que faria o papel do x barra zeraria, então o x barra aqui nesse caso aqui seria 0. Agora, se fosse essa outra metade aqui, ó, a simetria agora seria em relação ao eixo do x, aí o centro de barra estaria sobre o eixo do x, ou seja, o y barra seria 0, que são essas duas observações aqui, ó, A2 e A3. Beleza? Se ela tiver simetria tanto em relação ao eixo x quanto em relação ao eixo y, que seria o caso da moeda toda, então com certeza zeraria os dois ao mesmo tempo. Isso eu estou falando no caso onde a densidade é constante. Ficou claro, gente? Sim, sim. Então vamos lá para o exemplo. A densidade em qualquer ponto de uma lâmina semicircular. Ó, tá vendo? Agora a lâmina ela é semicircular. Então ela tem o formato de uma metade da moeda, né? Falou que ela é proporcional à distância ao centro do círculo. Então determine o centro de massa dessa lâmina. O que seria essa distância? Eu fiz aqui o desenho para vocês entenderem como é que seria, tá vendo? Ela tem um formato semicircular, tá vendo? Aqui eu não sei qual que é o raio, eu peguei um raio qualquer, valendo A. Tá vendo? O raio valendo A, não sei qual que é o raio. Eu sei que ela tem um formato de uma... vamos posicionar a lâmina na... Ela poderia estar em qualquer outra posição, concorda? Mas isso aqui eu faço uma rotação e consigo colocar ela, sem perca de generalidade, nessa posição aqui. Então, agora, o que acontece? Falou que a distância de um ponto, tá vendo? A distância desse ponto aqui, ó, até a origem, ele é proporcional, a densidade é proporcional à distância desse ponto até a origem. A distância desse ponto até a origem, Célio chegando. A distância desse ponto até a origem, a gente usa o teorema de Pitágoras, concorda? Esse aqui é um ponto x, ó, os catetos é xy. Então, a hipotenusa aqui é a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, se é proporcional, então é uma constante vezes essa distância. Ficou claro a função densidade? Sim, sim. Beleza, então. Então, eu tenho a função densidade. O formato da minha lâmina aqui sugere que eu use coordenadas polares para poder fazer a integração. Eu preciso encontrar o x barra e o y barra, o centro de massa. A gente sabe as fórmulas é o quê? É 1 sobre m, que multiplica, na verdade é o my sobre m, e o mx sobre m.
onde esses m's aqui tem aquelas fórmulas das integrais lá que a gente vai ver mais para frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar isso aqui para coordenadas polares, porque a minha fronteira aqui sugere a gente utilizar coordenadas polares, é melhor do que cartesiana. Então, aqui o raio, ele vai variar de 0 até bater lá no A, que é o raio da lâmina aqui, né, semicircular, então raio de 0 até A, e o θ, ele vai de 0 até 180, tá vendo? O θ, ele vai de 0, pega do eixo positivo do x e vai até o 180. Então, essa aqui é a variação do θ. Então, vamos lá para a fórmula. Eu vou precisar calcular a massa, porque, tá vendo? Eu tenho que dividir pela massa, tá vendo? Nos dois casos aqui, ó. Então, vamos fazer a conta da massa. Assim, acho que deu para pegar tudo aqui. Vamos lá. Então, a massa é a integral da densidade. A densidade, quem que é a densidade? A densidade é a constante. Essa aqui é a função densidade, tá vendo? Isso aqui é igual a quem? A constante pode sair para fora. Bom, vocês lembram de coordenadas polares, né? Então, isso aqui é r ao quadrado. Então, significa que r é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, aqui, ó, esse camarada aqui é o r. r dr dθ é exatamente quem? É o dA. Beleza? Esse aqui é o R daqui. Ficou claro a integral? Sim. Então, aqui vai ficar R ao quadrado, a primitiva é R ao cubo sobre 3, variando de 0 a A. Coloca A no lugar do R aqui. Colocando 0, depois vai zerar tudo. Então, ficou isso aqui, né? A integral dθ, a integral é θ, variando de 0 a π. Então, vai π menos 0. Então, vai pegar esse camarada aqui e vai multiplicar por π. Então, esse aqui deu o valor da massa. Ficou claro a conta da massa para todo mundo? Sim, sim. Beleza. Então, agora vamos lá para o y barra. Vamos lá para o y barra. Valdomiro, Oi, Ramsés. eu fiquei um pouco em dúvida aí no cálculo dessa conta. Eu entendi ali, depois que tirou o K para fora da integral. Então, tirei o K para fora. Isso aqui é o R. Em coordenadas polares. Tá vendo esse R que aparece aqui, ó? É exatamente ele. O outro R dr dθ que aparece aqui, ó, é exatamente o dA da coordenada polar. Então, por isso ficou R ao quadrado, a primitiva de R ao quadrado dá R ao cubo sobre 3. Beleza? Agora substitui os intervalos de integração e aí segue. Bom, agora, para encontrar... Ah, tá. Outra coisa aqui, ó. Por que eu sei que o x barra é 0? Porque, por que eu concluo que o centro de massa ele tem que estar sobre o eixo do y? Por quê? Com a observação acima, porque essa função densidade ela é par na variável x. Concorda? Se eu trocar esse x aqui por menos x, ó, o que é o ρ de menos x, y? Tá vendo quando você coloca menos x, como o x está ao quadrado na fórmula aqui, tá vendo que dá a mesma coisa? Então, ela é par na variável x. Se ela é par na variável x e eu vou multiplicar por x, que é ímpar, então o resultado de par vezes ímpar vai dar ímpar e a integral vai dar 0. Ou seja, o numerador da fórmula, vocês lembram da fórmula? Que era o centro de massa? Ó, o numerador, tá vendo? X barra, cadê? Aqui, ó. X barra, tá vendo? Esse ρ aqui é par, o x é ímpar, então, com certeza, por isso que o x barra tá zerando. Já o y barra, ele não zera. Concorda que o centro de massa vai estar aqui no eixo y, em algum ponto? Eu não sei onde que ele está posicionado, mas ele vai estar aqui sobre o eixo do y, em algum lugar. Aí eu vou fazer a conta para o y barra. A fórmula é quem? É 1 sobre a massa, que multiplica a integral da densidade, só que aí aparece a multiplicação por um y da fórmula, não era? Que é o mx sobre m. Esse mx aqui, vocês lembram da fórmula dele, que é exatamente y vezes a densidade. Então, y vezes a densidade. Aqui eu já sei o valor da massa, tá vendo? Não é 1 sobre a massa? 1 sobre a massa, então... Ah, tá. Esse K pode sair para fora. 1 sobre m. O que é 1 sobre m? Vocês concordam que é inverter isso aqui, ó? Dá 3 sobre k pi ao quadrado? Ok, gente? 1 sobre m.
3, 1 sobre m é exatamente isso aqui, não é? Sim, sim. O K saiu para fora da integral, não saiu? Se o K saiu para fora, ele pode cortar com esse, não pode? Aqui, esse camarada que aparece aqui é exatamente o y da coordenada polar. Beleza? Esse aqui é o y. Esse R que aparece aqui, quem que é esse R que aparece aqui, ó? É exatamente esse camarada aqui, ó. Ok? E esse R, dr, dθ aqui é exatamente o dA, das coordenadas polares. Então, o que que sobrou? Sobrou R ao cubo, né? Tem um R, 2R, 3R, sobrou R ao cubo. Seno de θ. A primitiva de R ao cubo é R à quarta sobre 4, e o seno de θ é constante, eu vou conservar ele. Então, agora, o que que acontece? Aqui eu vou substituir o A no lugar do R, vai ficar A à quarta sobre 4, tá vendo? A à quarta sobre 4, ele saiu para fora da integral. O 3 dividido por π ao cubo eu já tinha aqui, a constante que estava do lado de fora, só mantive. E a primitiva do seno, quem que é? Menos cosseno. Agora eu vou substituir, vai ficar menos cosseno de π, menos da fórmula e menos cosseno de zero. Então deu menos. Quanto que vale o cosseno de π? Vocês concordam que é menos 1? Menos com menos dá o quê? Dá mais, não dá? Cosseno de zero dá 1. Menos com menos, mais. 1 mais 1, 2. Então, sobrou o quê? Mais 1 aqui, né? Esse camarada aqui eu já tinha, né? O que acontece? O que eu fiz aqui? Na verdade, eu simplifiquei esse A à quarta com esse A ao cubo. Sobrou só um A no numerador. Então, 3 sobre 4π eu mantive. 3 sobre 4π, A. 1 mais 1, 2. 2 dividido, dá para cancelar com esse 4 aqui, né? Então, sobrou 3A no numerador e aqui ficou 2π. Então, acho que aqui tem um desenho, aqui, ó. Essa é exatamente onde está posicionado, onde que eu conseguiria equilibrar o meu centro de massa, é exatamente nessa coordenada aqui, ó. Ficou claro o exemplo? Sim, sim. Beleza, então vamos para mais uma aplicação. Esse momento de inércia aqui, ele está relacionado, ou também o pessoal da física. Vocês estudaram isso já em física já? Ótimo. Sim. Então isso é bom que ajuda. Se eu falar alguma besteira aqui, vocês me ajudam, viu? Esse segundo momento aqui, ele está relacionado com a facilidade ou a dificuldade de você conseguir rotacionar alguma massa. Então, esse segundo momento aqui, e aí a fórmula é bem parecida com o primeiro momento, que a gente acabou de ver, né, que tem relação para definir o centro de massa, só que a diferença agora vai ser a massa vezes a distância ao quadrado. Então, lá antes era a massa vezes a distância, não era para pegar o primeiro momento? Para encontrar o m em relação ao x, a gente pegava a massa vezes a distância, aqui ρ vezes dA, né? Ou seja, a massa vezes a distância até o eixo do x, e o outro momento era o quê? Era a distância vezes a massa. Agora, aqui, o que acontece? Essa distância que aparece aqui no primeiro momento, ela vai ser substituída por esse r ao quadrado. Tá vendo que tem um r ao quadrado aqui, ó? Mas é a mesma ideia. Esse r aqui que aparece é a distância da partícula até o eixo. Então, para definir esses momentos de inércia aqui, eu vou definir para vocês três casos. Eu vou definir, imagine que o ponto está aqui, eu vou definir o momento de inércia em relação ao eixo x, vou definir o momento de inércia em relação ao eixo y, e vou definir o momento de inércia em relação à origem. Que depois a gente vai ver que, na verdade, é a soma desses dois. Em relação à origem, devido à geometria do problema mesmo, né? Utilizando o teorema de Pitágoras, a gente vai ver que a fórmula é equivalente. Então, vamos lá. Então, esse momento de inércia aqui, ó, deixa eu ver se sai essa linha, beleza. Então, agora,
Ah, tá. Todo o processo que a gente tem feito aqui, a gente sempre tem utilizado soma de rima, por incrível que pareça, né? Então, a gente pega aquela placa, faz aqueles subretângulos, faz a partição, vê isso em cada pedacinho. Tá vendo que aqui eu tenho a massa? Para cada subretângulo, multiplico pela distância ao quadrado daquele subretângulo até o eixo. No caso aqui eu estou pegando em relação ao eixo x, tá vendo? Então a distância é y, eleva ao quadrado, e aí eu chego nessa fórmula. Então essa fórmula aqui, a diferença para a anterior é que aqui a distância ela vai estar ao quadrado, tá vendo? Então esse aqui é o momento de inércia em relação ao eixo do x. Em relação ao eixo do y, o que é que muda? A distância agora do ponto em relação ao eixo do y é x. Então x ao quadrado, faz o processo de limite da soma de rima, faz o i e o j, que eu errei, inclusive, na questão de ontem, né? Faz o i e o j, não o m e o n, né? Variar de 1 até o m e o j variar de 1 até n, beleza? E aí, eu chego nessa fórmula. Então, tá, a origem. Como é que ficaria em relação à origem? Em relação à origem, ó, para vocês verem que interessante. Em relação à origem, qual que é a distância do ponto à origem? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Imagine que você pegou um ponto XY. XY. A distância é essa aqui, não é? Esse aqui seria o R. Quem que é esse R? Esse R é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, não é? Esse R não tem que estar ao quadrado? A distância ao quadrado? Então, quando você eleva ao quadrado, tá vendo que a raiz some? Então, esse aqui é exatamente o R ao quadrado. Tá vendo que você pode decompor integral da soma, soma das integrais? Então, se você faz esse vezes esse mais esse vezes esse, você tem exatamente a fórmula dos momentos de inércia separadamente em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Interessante, né? Ou é só eu que acho? O Gilmar balançou a cara, ele concordou. Beleza, então. Aqui a gente vai ver um exemplo para poder terminar. Determine os momentos de inércia de um disco homogêneo. Tá vendo? Aqui ficou bem bom, porque como ele é homogêneo, então significa que a minha densidade é constante, ou seja, isso aqui economiza bastante conta, né? O fato da densidade ser constante. Esse disco, ele é homogêneo, igual a moedinha de 50 centavos, digamos, né? Ele tem centro na origem e raio A. Então, a região, logicamente, vai sugerir que a gente use coordenadas polares, né? Ou seja, o disco, ele vai ser aqui, né? A, menos A e A. Então, aqui o θ vai variar de 0 a 2π. E o raio vai variar de 0 até A. Então, isso aqui a gente pega a coordenada polar e pega o círculo todo aqui, nesse caso, né? Então, primeiro eu vou calcular o quê? Pediu para calcular os momentos de inércia em relação a x, em relação a y e em relação à origem. 3 contas que pediu aqui. Aí, o que acontece? Devido à simetria do problema, o que o livro propôs fazer? Eu achei esperto, né? Imagine que você pegou um ponto qualquer, um ponto XY aqui, e vai calcular o momento de inércia em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Então, pegando esse ponto aqui, pegando o simétrico dele aqui, por exemplo, talvez a conta seria a mesma coisa que você teria que fazer. Então, o que o livro propôs? Então, devido à simetria, você observa que essas fórmulas, esse aqui e esse aqui, eles iriam dar o mesmo valor. Porque a placa ela é homogênea, ela tem densidade constante. Então, o momento de inércia em relação ao eixo X e em relação ao eixo do Y vão ser números iguais. Então, se vão ser números iguais, e a gente acabou de deduzir essa fórmula aqui, ó, que a relação, o momento de inércia em relação à origem é a soma dos momentos de inércia em relação a cada eixo, e esse camarada é igual a esse, então significa que esse aqui é 2 vezes, em relação à origem, é 2 vezes qualquer um desse. Né? Poderia ser esse ou poderia ser o outro. Então, bastaria fazer uma conta. Né? Ou seja,
Quem que é o ix? Seria o momento em relação à origem dividido por 2. Em relação à origem dividido por 2, que é igual ao y, né? Que é igual. Então, basta eu fazer a conta do momento de inércia em relação à origem. Tá vendo? Economizei um monte de conta aqui. Então, o momento de inércia em relação à origem é dado dessa maneira, tá vendo? De acordo com a fórmula que a gente acabou de ver aqui, ó. A densidade é constante. Esse camarada aqui é o R ao quadrado, que é a distância ao quadrado. É a distância ao quadrado vezes a densidade, não é? A fórmula, densidade vezes a área, que seria a massa, né? Densidade vezes a área, que seria a massa. Massa vezes a distância ao quadrado define o segundo momento, né? O momento de inércia. O K pode sair para fora. Esse camarada aqui é exatamente o R ao quadrado, tá vendo? Em coordenadas polares. Esse R, dr, dθ aqui é exatamente o dA, em coordenadas polares. O R varia de 0 a A, o θ de 0 a 2π. Então, a primitiva de R ao cubo, tá vendo? R ao quadrado vezes R dá R ao cubo, a primitiva dá R à quarta sobre 4, variando de A até 0. Então, substitui aqui o A, substitui o 0, vai zerar, né? Então, ficou K, o 4 saiu para fora, né? K sobre 4, A à quarta, integral. Essa integral aqui, ela vai dar 2π, concorda? Porque vai ser θ variando de 0 a 2π. Então, 2π menos 0. Então, 2π, multiplicando 2π aqui, né? Esse 2 corta com esse 4, então sobrou esse 2 aqui. E aumentou um π aqui no numerador. Π, K vezes π vezes A à quarta. Então, esse aqui é um momento de inércia em relação à origem. Como eu sei, igual eu tinha mostrado aqui para vocês, que cada um deles, porque eles são iguais, né? E esse camarada aqui é exatamente a soma dos dois, então basta dividir por 2. Quando eu divido por 2 esse valor aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer um 4 aqui, né? K, π, A à quarta, dividido por 2. Dividido por 2, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai aparecer esse 4 aqui. Então, esses são os valores do momento de inércia em relação a cada eixo. E o que eu tinha planejado era isso. Dúvida da aula de hoje? Tranquilo? Cadê o Thiago? Thiago gosta de exemplo, não vem na aula de hoje, não? É mesmo, o Thiago não tá aqui hoje, não falou nada. Acho que dormiu até mais tarde hoje. Por enquanto, nada, né? Faltou. Deve estar dormindo ainda, então, tá tranquilo, então, a aula de hoje, gente? Tá Tranquilo, né? tranquilo. Na aula de quarta, ó, na aula de... Eu sempre confundo, né? Tudo certo, a Sara também falou. A Bidiele, Isis, beleza, então. Na aula de quinta que vem, né? A gente vai falar a respeito eu acho que de área de superfície. Nós estamos terminando a seção 11.5. As sessões, elas são um pouco mais curtas do que, talvez, no cálculo 2. A gente demorava mais no cálculo 2 para poder terminar uma sessão. Aqui, cálculo 2, vocês não fizeram comigo, não, né? Essa turma? Foi? Foi? Tô até esquecendo Acabou de terminar, não foi? Mas eu acho que tem gente que não fez cálculo 2 comigo. Acho que nem todo mundo. Eu acho que tá mista, né? O pessoal que tem Tá alguns... misto, Val. O pessoal Tá da misto. minha turma, por exemplo, a gente fez com Neila. Aí, tá vendo? Na época Então, do presencial. aí, ó, tá vendo? Por isso que eu tô confundindo. Porque eu não lembro, por exemplo, de Gilmar, por exemplo, de cálculo 2. Mas realmente, o William, Ramsés, Célio, o pessoal que era que acabou de terminar cálculo 2, né? No começo do ano agora, passou para cálculo 3. Então, cálculo 2, as sessões eram um pouco mais longas no tempo do presencial. Carlos. Mas Deus abençoar, a vacina tá chegando, né? Alguma dúvida da aula de hoje, gente? Temos ainda 8 minutos. A aula de hoje foi mais física que matemática? Foi mais física que matemática, né? Foi bem assim, exemplo que dá para ver funcional. Aham, exatamente. Hoje foi bastante física, né? E de matemática mesmo, só teve os cálculos das integrais em coordenadas polares, né? Para poder achar o número, digamos, né? Então, beleza, gente. Se não tem dúvida, podemos ir almoçar, né? Fiquem com Deus. Até quinta. Até mais, Val. Até mais, Gilmar.
Tem mais, Aldomiro? Tem mais Até mais. Ramsés. Tem Falou. mais Isabela, Abdiele, João Paulo, Amanda, Yuri, Carlos, Oliver. É Vitor, né? Carlos, Matheus, Marcos, Tatiele, Dernivalda, Luísio, Orlando, valeu.